Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar a nossa aula? Hoje nós vamos falar na aula 2 sobre a introdução à história do povo brasileiro e o seu legado. Exatamente isso. Você já parou para pensar um pouquinho na característica, no perfil do nosso povo? Gente da sua família, seus amigos, o pessoal do trabalho. Por que nós nos comportamos, nós falamos de uma determinada maneira, de um determinado jeito? Quais são os valores que fazem parte da vida de cada um de nós brasileiros? Então, a nossa aula de hoje vai nos dar um pouco a compreensão da identidade do que é ser brasileiro. E, principalmente, você vai entender ao final da aula quais foram as forças e o perfil que contribuiu para esse legado. Conto com você e vamos para a seguinte mensagem. Nelson Mandela, um homem que trouxe para o século XX, para o século XXI, uma contribuição enorme, tem uma mensagem muito interessante que eu quero te convidar para pensar a respeito. Ele dizia algo como: ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele, ou pela origem, ou pela sua religião. Tudo isso é aprendido. Então, Mandela dizia, assim como nós aprendemos essas coisas ruins, negativas, nós podemos aprender a ensinar as pessoas a amar. Não é legal isso? Vamos em frente? Conto com você. Origens do povo brasileiro. Como que o nosso povo, tão animado, tão alegre, tão amigo, foi formado? Você já parou para pensar nisso? Quais foram as contribuições que a Europa, que a Ásia e que a África nos trouxeram? Será que existe uma identidade única? Será que o brasileiro é o resultado de várias culturas? Vamos tentar entender. Em primeiro lugar, eu desejo que você preste atenção que nós, brasileiros, somos formados por uma miscelânea, ou seja, uma mistura de raças completamente diferentes. Nós somos formados, inicialmente, pelos indígenas que estavam aqui quando o Brasil foi descoberto. Nós fomos formados também pelos portugueses, ou seja, toda uma cultura europeia em terras indígenas. Nós temos também a formação e a contribuição dos imigrantes europeus, além dos próprios portugueses, mas também dos asiáticos. E, além dos asiáticos, também os africanos. Então, fazendo uma retomada, 4 grandes povos, 4 grandes culturas formam a base do modo de você ser brasileiro e do meu modo de ser brasileiro. Vamos retomar? Os indígenas, os portugueses e os europeus de uma forma geral. Na continuidade histórica, nós vamos ter aí os africanos e, finalmente, os asiáticos. Essas 4 culturas dão a base e dão a nossa formação. Eu vou começar agora a explicar para você cada um deles com as suas características. Depois você pode retornar na aula, ouvir novamente, fazer as suas leituras para ter uma visão mais ampla da nossa aula, ok? Vamos lá? Povos indígenas. Antes do Brasil ser oficialmente descoberto em 1500 e colonizado em 1530, quem morava aqui? Na verdade, eram muitas tribos indígenas que tinham um modo muito próprio de ser, valores muito próprios de se comportarem, de viver. Eu posso citar, direcionar para você alguns exemplos, como os bororós, os carajás, as tribos Yanomamis, que até hoje nós temos representantes aqui. Então, no passado, todos esses índios contabilizavam, os nossos ancestrais, mais ou menos 2 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. Então, quando nós hoje pensamos em indígenas, nós pensamos que é uma tribo só. Não, haviam várias, cada uma com as suas características próprias, cada uma com seus valores próprios, e, é claro, com uma contribuição sui generis, ou seja, toda própria no modo de ser brasileiro. Nós falamos muito aqui no Unítalo, o jeito unítalo de ser, isso também vem dos povos que constituem o povo brasileiro, o jeito do brasileiro ser, o jeito unítalo também de ser, ok? Vamos para o segundo, povos africanos. Igualmente, quando nós pensamos em África, quando nós vemos o mapa da África, dá a impressão que é apenas um país, e na verdade não. Quando a gente estuda a cultura brasileira, é importante que você perceba que nós falamos em continente. Então, um continente é uma área geográfica que reúne
vários povos, várias nações, e assim é com o continente africano. Nós temos aí várias etnias que também foram trazidas para o Brasil, infelizmente por ocasião, por uma circunstância que foi a escravidão, ou seja, os europeus, particularmente os portugueses, tinham uma necessidade de uma mão de obra barata, mais forte, uma vez que os indígenas não conseguiram se adaptar, por serem livres também, ao modo de construção de um Brasil colônia. Então, a vinda dos africanos para cá, né, de diversas nacionalidades, foi direcionada para dois propósitos que é importante você anotar aí com você. Para uma cultura inicial, que é a cana-de-açúcar, que até hoje continua no modo de ser do Brasil, e também o café, que mais adiante no século XX vai ser a grande força econômica do modo de ser brasileiro, ok? Já falamos dos indígenas, já falamos dos africanos e agora a contribuição dos imigrantes europeus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você me responde? Quantos amigos você tem de origem italiana? Quantos amigos você tem de origem portuguesa, alemães? Quantas pessoas você conhece que são de outras nacionalidades? E aí esse pessoal fala para você, puxa vida, minha avó é de origem italiana, meu avô é de origem portuguesa, eu tenho turcos na família, não é legal isso? Por quê? Porque nós vamos ter dentro dessa formação do modo de ser brasileiro, a grande vinda de imigrantes europeus. Né? A Itália, a Portugal, no primeiro momento, a Espanha e mesmo o Oriente Médio, diversas nacionalidades vêm para o Brasil também, mais ou menos por volta do século XIX. Nós estamos agora no início do século XXI, então, dentro do período histórico, é um período extremamente curto, né? Extremamente recente. Tanto que nós temos o quê? Netos, bisnetos, no máximo até tataranetos dos que vieram, em função do período ser muito recente e a atuação dos europeus para mão de obra aqui no Brasil. É importante também nós ressaltarmos para você, durante essa segunda aula, que para o Sul nós tivemos uma migração mais direcionada por parte dos indo-europeus, ou seja, nós vamos ter características dos alemães, né, ocupando toda a região sul, mesmo um pouco os franceses, os italianos vão se localizar em São Paulo, região sudeste, e toda a região sul. Mas nós vamos ter também ao longo da colonização da costa brasileira e mesmo no Nordeste, também os franceses, também os holandeses, que vão trazer aí o seu legado. Legado significa contribuição, patrimônio, valores. E assim cria-se um mosaico do perfil de uma multi-união, de uma pluridiversidade cultural que vai dar essa contribuição. E isso é muito interessante porque nesses primeiros grupos humanos que chegam para o Brasil, você não sabe, mas o Nitro vai te dar essa informação. Eles tinham que pagar para vir trabalhar aqui no Brasil. Né? Quem quisesse vir para o Brasil não era convidado, não, com navios de primeira classe, não. Muitas vezes o italiano, muitas vezes o francês, muitas vezes o espanhol que queria vir para o Brasil, tinha que vir por conta própria, né? Com recursos próprios para poder chegar aqui e construir o sonho numa terra que eles nem conheciam, né? A famosa terra das oportunidades não é só lá nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil também foi e é a terra das oportunidades. Vamos prosseguir? Vamos ver aqui que, em função dessa grande formação do povo brasileiro, algumas características são extremamente importantes, porque surge o que nós falamos do termo miscigenação. Para ficar mais claro para você, o que é miscigenação? É mistura, é uma palavra que vem do latim. Miscigenação traduz uma ideia de mistura do que há de melhor. Né? Nessa linha de raciocínio, a palavra mestiço significa aquele que foi misturado. Então, quem foram os primeiros mestiços na história da cultura afro-brasileira? Foi o resultado
dos índios, ou melhor, dos indígenas com os portugueses, né? Muitas vezes, de uma forma até um pouco triste, né, os portugueses obrigavam as indígenas a terem relações sexuais com eles, e aí foi se gerando a primeira leva de mestiços, melhor dizendo, fruto do casamento, da união, né, sexual do português com as indígenas. E normalmente, como não havia um vínculo matrimonial, um português se unia a várias moças indígenas e aí criava-se a primeira família. A segunda miscigenação vai ocorrer também entre a cultura, o elemento português, com as escravas, as negras, que vão gerar também filhos. Então nós temos uma segunda linha de mestiçagem ou de mistura do português com o negro. E posteriormente nós vamos ter também a caracterização do português com os europeus, né? Sendo, né, todos da mesma região geográfica, muitas vezes você vai ter aí a união, aí, no caso conjugal, dele com seus vizinhos, dessa maneira geográfica. O importante é que você entenda o seguinte: a vinda desses povos para o Brasil não apenas traz aí um legado do ponto de vista, vamos dizer assim, de reprodução de uma nova sociedade, mas também uma influência e uma riqueza muito grande do ponto de vista econômico. Guarde bem isso, né? Esse processo de formação cultural também foi um processo de formação econômica que nós chamamos, e você vai poder depois ler nas suas aulas, né, nas suas anotações, um modelo agroexportador. Ou seja, a nossa cultura se baseia numa economia de base, numa economia agrícola, com vistas a uma exportação. Esse foi um dos principais motivos pelos quais a Europa, especialmente Portugal, quis procurar características favoráveis no Brasil. Então, não é apenas uma questão de hábitos, de danças e de valores, mas também da economia, que vai dar toda a fundamentação do modo de constituição da população brasileira. Ok? Podemos prosseguir? Vamos lá? Escravidão e imigração. Para você ter uma ideia, a exploração aqui no Brasil vai ter uma duração mais ou menos de 350 anos. Um século equivale a 100 anos. Então, isso equivale a dizer 3 séculos e meio de um sistema baseado na escravidão de um lado e na imigração do outro. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar para você que o Brasil foi o maior império escravista da humanidade. É uma triste informação, mas é uma informação que você, como universitário, precisa ter até para poder desenvolver o seu senso crítico diante dessa realidade, né? A vinda dos imigrantes europeus, né, para, já no século XIX, substituir os escravos, já vai dar uma nova visão do modo de ser do brasileiro, mas a ideia ainda de escravidão era muito forte. Então, essas motivações iniciais para a vinda da imigração europeia, a fim de povoar essas áreas mais remotas, não só o sudeste e o sul, mas principalmente a região nordeste, depois a centro-oeste, depois a região norte, vai fazer com que esse processo de colonização ocorra gradualmente, ou seja, primeiro a região sudeste, sul, região nordeste, que é bastante grande, e muito posteriormente as regiões centro-oeste e a última a região norte. É por essa razão que quando nós estudamos geográfica, politicamente, economicamente a região norte, nós temos uma grande reserva indígena por ter sido a última região do Brasil que foi colonizada, ou seja, aquela região não recebeu tanta influência na época como nós aqui na região sudeste, né? Então você consegue entender praticamente dentro de um país com dimensões continentais, que é o Brasil, né? Nós temos 5 regiões, praticamente 5 países completamente diferentes, cada um sendo colonizado de uma maneira própria, de uma maneira sui generis, certo? Uma outra informação que eu preciso lhe passar é o legado brasileiro
que nos é deixado por essas culturas. Mas, em primeiro lugar, você pode perguntar para mim, mas, professor Luiz Felipe, o que é legado? Eu já vejo na revista, eu vejo na internet, na televisão, e agora você vem falar legado brasileiro. O que é legado? Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, legado, a palavra legado é uma palavra que vem do latim. Legado significa aquilo que é deixado, aquilo que é transmitido, aquilo que é passado. Legado brasileiro significa qual foi a herança que os nossos antepassados deixaram para nós. Um exemplo doméstico. Você já parou para pensar? Qual é o legado, ou qual será o legado que o seu pai, que a sua mãe, que a pessoa que cuidou de você, que a sua família deixou para você? Não me refiro apenas a coisas materiais, não, bens materiais. Vamos falar de coisas mais importantes. Aqui no Unítalo nós valorizamos muito os valores, valores morais, como a determinação, como, por exemplo, o esforço pelo trabalho, como, por exemplo, a simpatia, como, por exemplo, o respeito para com o próximo, como, por exemplo, a autossuperação. Tudo isso faz parte do jeito unítalo de ser. Qual é o seu legado que você tem dos seus pais? O seu modo de viver, o seu modo de trabalhar, o seu modo de acreditar, a maneira como você ama as pessoas, tudo isso é legado. E isso vem dos seus pais, e dos pais dos seus pais, e dos pais dos seus pais, e assim sucessivamente, até nós chegarmos em 1500. No legado brasileiro, a nossa aula hoje mostra que nós vamos ter aí um resultado dessas 3 grandes etnias. Só uma dica, etnia significa origem, significa raça, significa povo. Nós vamos ter aí 3 grandes povos, que vão provocar uma contribuição muito rica, muito legal, que é o nosso modo de ser. Nós vamos ter os indígenas, nós vamos ter a Europa e nós vamos ter o continente africano. Na Europa eu quero incluir também o Oriente Médio e o Extremo Oriente dentro daquele bloco geográfico, tá bom? Nessa perspectiva, eu quero lhe apresentar um grande antropólogo, um grande estudioso, que é o já falecido professor Darcy Ribeiro. Todas as obras dele eu te recomendo, vale a pena você depois pesquisar um pouquinho na internet, em outras fontes, é um nome que agrega. E Darcy Ribeiro vai explicar que o nosso legado, hoje, não se dá apenas nos bens materiais. Ele vai dizer que existe no Brasil um novo tipo de civilização chamada civilização tropical brasileira. Civilização porque nós já temos uma cultura que vai ser o arcabouço. Professor, o que é arcabouço? Que vai ser a união, que vai ser o conjunto de um modo de viver próprio do brasileiro. Não é só a diferença de comida, não é só a diferença de bebida, é um modo próprio de ser de quem é brasileiro, que vem dessas misturas. Então, nessa perspectiva, Darcy Ribeiro vai dizer que esse modo de ser, a civilização tropical brasileira, vai traduzir aí um conjunto de princípios éticos. Isso é próprio nosso, é próprio do brasileiro. Vou te dar um exemplo. Você muitas vezes gosta, uma questão doméstica ou entre amigos, de fazer uma crítica a alguém muito próximo a você. Pode ser um parente, pode ser um amigo, um colega de trabalho. Mas você já reparou que se eu, que não conheço a sua família, eu que ainda não conheço os seus amigos, vou e falo mal ou eu faço uma crítica, não fica todo mundo bravo, inclusive você? Pois então, Darcy Ribeiro vai explicar que isso é próprio do brasileiro. Entre nós, conosco, nossa casa, podemos falar de terceiros, que sejam nossos parentes. Mas se vem alguém de fora, ninguém permite. É assim na sua casa, é assim com seus amigos, é assim no seu trabalho. Então, o interessante do professor Darcy Ribeiro é explicar como que nós podemos nos entender para podermos superar os nossos desafios, o nosso modo de ser dentro da realidade brasileira. Nós não precisamos importar modelos dos Estados Unidos ou da Alemanha ou de outro país. Podemos aprender com eles, mas nós somos capazes de resolver os nossos problemas com um modo de ser brasileiro.
né? A civilização tropical brasileira, e Darcy Ribeiro era um grande estudioso, era um grande otimista do povo brasileiro, tem recursos próprios para poder se superar. Ok? Então, nós começamos agora a visualizar, e eu quero, nesses momentos finais da nossa conversa, da nossa aula, primeira parte da aula 2, levantar alguns tópicos aí que são importantes. Só para você poder fechar o seu raciocínio e depois, quando você for assistir novamente a essa aula, você ter isso muito claro. Vamos lá? Então, primeiro ponto, a origem do povo brasileiro. Na verdade, o povo brasileiro possui uma identidade constituída de 4 grandes contribuições. Os indígenas, que aqui já viviam, os europeus e, à frente dos europeus, os portugueses que aqui chegaram em 1500 e que deflagraram o processo de colonização 30 anos depois, mais ou menos 1529, 1530, e que foi seguido, né, o português, por outros povos que foram os asiáticos, que foram os franceses, os próprios espanhóis e toda a estrutura da Europa. Em seguida, nós tivemos também a contribuição do continente africano. E aí não é um povo africano, são vários povos. Assim como os indígenas haviam várias tribos, na África vários povos foram escravizados e trazidos para cá. E finalmente, os orientais, já no início do século XX, vêm para cá para se dedicar também ao nosso modo de produção econômico agroexportador. Por que agroexportador? Agro de agricultura e exportador, porque nós produzíamos para atender ao mercado da Europa. Outro ponto principal também, nós não podemos falar, lembre-se disso, de uma etnia única. Como nós somos o resultado de vários povos, nós temos condições de nos entender a partir de, especificamente, uma reunião, um conjunto de fatores. E o terceiro e último ponto que eu quero reforçar para você, quando nós falamos aí do professor Darcy Ribeiro, que faz uma análise do modo de ser da cultura brasileira. Nós brasileiros, e eu falo para você que assiste a minha aula, que assiste aqui ao curso do Uniítalo, temos condições por meio do trabalho, por meio do conhecimento do nosso potencial, das nossas dificuldades, mas também dos nossos desafios, os recursos naturais desse país. Você já parou para pensar, para observar? Os recursos da sua inteligência, da capacidade de nós, como povo. Darcy Ribeiro, relembrando, fala em civilização, né, tropical brasileira. Você quer coisa melhor que isso? Pense um pouquinho, raciocine, e nós vamos fazer uma pequena pausa agora. Em seguida, eu trago novidades para você. Eu aguardo você.